O maior fundo imobiliário de tijolo da Bolsa de Valores está no menor patamar de vacância desde 2017. Será que agora ele vai aumentar a renda? Será que vai aumentar os rendimentos do HGLG11? Pois é, tem tempo que eu não trago atualizações para vocês sobre esse fundo e é por isso que nesse vídeo eu vou trazer para vocês todas as atualizações do HGLG11, o fundo de logística gerido pela Patria Investimentos, que tem mais de 5 bilhões de patrimônio líquido. Nesse vídeo a gente vai dar uma olhadinha no seu relatório gerencial, atualizar movimentações, atualizar também a questão ali da vacância, será que o fundo vai aumentar a renda? A gente vai ver aqui agora porque tem muita informação, muito conteúdo e um relatório novinho que saiu do fundo. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai ter bastante conteúdo sobre o HGLG11 e eu vou aproveitar também para falar um pouco do segmento logístico que vem passando por muitas movimentações. Bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do TwoFis. Hoje eu tenho mais de 7 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E meu intuito é muito claro, é ajudar você investidor, você investidora, a ter melhores resultados, a ter melhores rendimentos, a aumentar a renda passiva com segurança. Então meu convite é o seguinte, se você gosta de fundos imobiliários, gosta de investimento, gosta de renda passiva mensal, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando, te ajudando a investir melhor. Então acompanha por aqui, a comunidade está engajada, a turma está investindo, aproveitando essa oportunidade no mercado de fundos imobiliários para aumentar a renda, porque no ano é muita rentabilidade, está todo mundo feliz da vida. Inclusive, segundo semestre a expectativa é boa. Então vamos seguir em frente. Bom, turma, vamos trazer esse conteúdo aqui bem direto e reto com vocês. Um conteúdo atualizando de tudo sobre o HGLG11, um fundo muito antigo no mercado de fundos imobiliários. Para quem não sabe, inclusive, foi meu primeiro fundo imobiliário que eu comprei em 2015. Na época a cota custava, cara, R$1.000. Mas é um fundo muito antigo no mercado, foi constituído ali em 2011 aproximadamente e vem trazendo muita rentabilidade, muito retorno aos seus cotistas. Hoje eu vou trazer para vocês algumas atualizações. O fundo está com um novo relatório gerencial, um relatório bacana, um relatório interessante, que vem trazendo bastante informação. Depois que ele foi incorporado da Credit Suisse para a Patria Investimentos, a Patria unificou os relatórios de todos os fundos e está trazendo muita informação bacana. Então, sem mais delongas, vem aqui para a tela do computador para a gente atualizar vocês de tudo que está acontecendo no HGLG11. Bom, turma, trouxe para vocês aqui a tela do Status Invest, só para a gente passar alguns big numbers, né, alguns números aqui importantes do fundo. Cotação está aqui no 156, 157, dividend yield aqui na casa dos 8,42, certo? Negociando 4% abaixo do valor patrimonial, chegou a uma marca emblemática de mais de 500 mil cotistas no fundo. Pois é, o fundo que vem mantendo esse patamar de rendimento de 1,10 por cota há bastante tempo. Ó. Há bastante tempo ele vem pagando isso, desde julho de 2023. Desde julho de 2003, todo santo mês ele pagou 1,10 por cota. Impressionante, reloginho. Não subiu também a renda. O cotista está cobrando isso, está acompanhando isso pelo dividend yield que está na casa aqui do 0,68, 69, 0,7. Então o cotista está cobrando aqui um aumento. Será que vai aumentar? Será que agora vai? A gente vai comentar algumas atualizações aí com vocês. Vamos lá, vamos descendo aqui, ó. E olha só, o HGLG11 chegou a uma marca emblemática aqui de 5,4, aproximadamente 5,5 bilhões de patrimônio líquido. É uma coisa impressionante, é um fundo muito grande, muito robusto, com mais de 25 imóveis no portfólio. E só para você entender, ele é o segundo maior fundo de tijolo da Bolsa de Valores e o primeiro fundo de logística. Quem está acima dele de tijolo é apenas o XPML11 com 6,6 bilhões de patrimônio. Fora ele, o HGLG está no top 2 fundos, né, os fundos mais relevantes, obviamente, de tijolo. Tem fundo de papel maior? Tem, mas tijolo é a trinca ali, não tem jeito. De tijolo é o XPML e HGLG, são os maiores, sem sombra de dúvidas. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial que saiu do forno aqui, a gente vai trazer atualizações junto com vocês. Relatório agora da Patria Investimentos, com mais informação, mais dado, relatório de 2025. Inclusive aqui, a gente tem o quê? Um cabeçalho normal com algumas informações, alguns pontos. Início das atividades, março de 2011, alguns detalhezinhos. Aqui o gestor agora, Patria Investimentos, inclusive também teve a troca de administrador, vem para o Banco Genial. Combinado? Vamos descer aqui. Agora ele vem trazendo essa informação que são panoramas de maio, né? Agora, em todos os relatórios gerenciais da Patria Investimentos, ele vem trazendo o panorama do mês. Algumas informações sobre o mercado de fundos imobiliários, valorização que teve, como é que foram os fundos de tijolo, como é que foram os fundos de papel, a Selic que subiu, o que isso movimenta, o que isso traz de impacto aqui no mercado de fundos imobiliários. Então, é uma questão mais macro que ele vem comentando, é uma questão ali mais relativa, naturalmente, ao cenário macro. Então, aqui também alguns pontos, ó, como é que está o IFIX, como é que está o IFIX aqui dos prédios comerciais, logísticas. Então, vários pontos, vários detalhes, como é que foi de fato essa composição, performance editorial. Então, aqui é questão mais macro. Acho bem interessante realmente o cotista ler e acompanhar, porque tem informações valiosas. Mas aqui, naturalmente, a gente vai focar no HGLG11. E aqui a gente já desce para ver alguns pontos importantes, certo? Ele informa alguns detalhes, informa de fato como é que foi esse mês. É o seguinte, resultado e rendimentos. No mês de maio de 2025, o fundo apresentou uma receita total
de R$ 1,59 por cota, o que levou um resultado de aproximadamente R$ 1,28. Só que nesse mês houve um impacto extraordinário decorrente da segunda parcela da venda parcial do HGLG Duque de Caxias, que gerou impacto positivo de 0,22. Ou seja, nesse mês ele gerou menos do que o I10. Tá muito claro, né? Sendo aproximadamente 0,15 de lucro, já considerando o impacto da correção monetária da parcela a pagar pela aquisição. O rendimento anunciado pelo fundo foi de 1,10 por cota, então mantém esse patamar de rendimentos e vai ser pago no dia 13 de junho de 2025. Aí vamos seguindo aqui o relatório. Movimentações de locatários. Aqui tem informação importante e relevante, presta atenção aqui. Ao longo do mês de maio foi assinado o contrato do locatário Seva, no ativo G300 Itupeva, zerando a vacância física do imóvel. Importante destacar que em um intervalo de 24 meses, o fundo ele passou de uma vacância física na casa dos 20,5 e é importante contextualizar que essa vacância ela ficou bem elevada em 2023, óbvio, por o cenário macro ali que aconteceu, mas uma coisa muito específica ao HGLG, porque ele fez o desenvolvimento, a construção de imóvel, o imóvel foi entregue, ficou vago, ele foi locando isso ao longo do tempo. Mas, chegando agora em 3,5, que é o seu menor patamar de vacância desde fevereiro de 2017. Ou seja, a gente está chegando a um patamar muito interessante aqui do fundo. O fundo está bem alugado, bem ocupado. E é importante destacar, quando o fundo ele loca o imóvel, ele ganha nas duas pontas. Assim como também se o imóvel ele está vago, ele perde nas duas pontas. Que pontas são essas, Matheus? É o seguinte, quando você tem um imóvel ocupado, você recebe aluguéis todos os meses. E não só isso, aquele inquilino, aquele locatário, paga os custos ali mensais. Ele vai pagar todo santo mês as questões ali relacionadas a IPTU, condomínio, custo de conta de energia, conta de água. Quando o imóvel está vago, o fundo ele deixa de receber aluguel e tem que arcar com esses custos. Então, esse patamar é muito importante, muito relevante e, sem sombra de dúvidas, vai trazer coisas importantes aqui para o HGLG 11. Aí está falando de um fundo, né, turma? Só para deixar claro, que tem 28 imóveis no seu portfólio, 149 locatários, a vacância financeira está muito próxima da vacância física, né? Vacância física 3,5, vacância financeira 3,6. Importante, inclusive, a vacância financeira, porque ela representa, de fato, o potencial de receita do imóvel, tá? Preço médio do portfólio, 3.500, a média mesmo do que está sendo negociado hoje no mercado, 3.500, 4.000, e alugar média do portfólio, R$ 25,81. Oh, preço bom, mas dá para subir, né? A expectativa de fato está nisso. E aí, naturalmente, ele traz mais alguns pontos, alguns detalhes aqui, sobre algumas movimentações que aconteceram, sobre a vacância física de agora, tiveram alguns reajustes que aconteceram, tem desenvolvimento também acontecendo no HGLG 11, tá? É aqui em Simões Filho, então o fundo ele segue aqui desenvolvendo o galpão G100 Simões Filho, muito próximo aqui de Salvador, coladinho, fica na BR-324, que vai ser muito importante para escoar, de fato, para a Feira de Santana, que é muito importante, vai ser inclusive um galpão para o Mercado Livre. O Mercado Livre está crescendo demais. E ele comenta aqui que segue um bom ritmo com mais de 70% da obra realizada. Impressionante. O maior desafio permanece nas áreas externas, incluindo a pavimentação do entorno do galpão e as contenções. Importante ressaltar que a alavancagem financeira do fundo está em 11,7%, super saudável, super tranquilo, e 13,5% se considerar alguma dívida relacionada a um SPEC, um desenvolvimento imobiliário. Combinado? Ou algum ponto. E aqui embaixo ele até comenta algum ponto importante aqui sobre essa alavancagem em Simões Filho que ele acabou realizando, a visão de retorno, visão de risco, mas assim, um retorno bem interessante, um galpão logístico é um BTS, aquele build suite, construir sob medida para o Mercado Livre, mas tem espaço também para fazer do lado um galpão logístico especulativo que a gente fala, né? No caso especulativo de construir e depois locar, mas até então ele, pelo que eu saiba, não começou as obras, mas a gente segue acompanhando aqui para ver todos esses detalhes. É o seguinte, turma, passar o relatório aqui para a gente ver de fato, né, sobre essa questão de aumento de renda, se vai acontecer ou não. Aqui está a performance do fundo, como é que o fundo ele reentregou de resultado de rendimento ao longo desde seu início, aproximadamente 590 aqui, uma coisa impressionante, né, chama muita atenção. 14,8% ao ano. Reloginho, o I10, como a gente vem falando, dividend yield está orbitando nesse patamar porque a cota dele está parada, não se mexe, é uma rocha mesmo no mercado. E aí o fundo ele comenta um pouco do resultado, como é que foi, né? Ele teve que colocar um dinheiro aqui para conseguir pagar esse 1,10 por cota. E aqui que está um grande ponto, tá, turma? A movimentação da reserva acumulada do fundo. Perceba que em janeiro de 2025 ele iniciou com 88 centavos por cota o semestre. Ele teve uma queda, elevou e ele está finalizando aqui agora. Ainda não tivemos o fechamento do semestre, pelo menos o relatório gerencial do fechamento do semestre, mas ele está com 0,74. Ou seja, ele está terminando com menos reserva do que ele iniciou.
O que isso me mostra de maneira bem prática e direta? Que o fundo está tendo que pegar reserva para manter esse patamar atual de 1,10 por cota. Então esse não é o patamar recorrente do fundo. Essa é a verdade. Quando ele vende algum imóvel, ele mantém esse 1,10, algumas movimentações que ele faz, ele também tem um recebimento de aluguel trimestral. Mas hoje, esse 1,10 por cota não é o patamar recorrente do fundo. Não é. E eu vou, inclusive, trazer para vocês uma imagem que deixa isso muito claro, muito óbvio. Tá? Comento um pouco aqui dos ativos, dos imóveis, dos passivos. A alavancagem financeira que está na casa dos 11,7%, tranquilo. Aqui a composição da carteira, uma composição da carteira que naturalmente é focada aqui no Sudeste, quase 70% é São Paulo, 14% Minas Gerais, é um pouquinho aqui no Rio, um pouquinho aqui no Sul, um pouquinho aqui no Nordeste também. Lembrando que vai ter aqui o desenvolvimento, está acontecendo desenvolvimento aqui na Bahia, então vai aumentar aqui também essa exposição. Pouco também aqui em Goiás. Então, naturalmente, o foco do fundo aqui está na região do Sudeste e quase 70% do portfólio em São Paulo, que de fato tem o maior valor agregado. Então, perceba que o fundo ele tem ativos a nível Brasil, mas o foco naturalmente é nessa região do Sudeste aqui. Só de São Paulo e Minas Gerais a gente está falando de mais de 80% do portfólio. Combinado? Aí olha só, portfólio com 28 ativos, diversificado em 6 estados e aproximadamente 1.600 metros de área bruta locável, com baixo histórico de vacância. Impressionante. Os principais inquilinos aqui, Mercado Livre, Volkswagen, Electrolux, Decathlon, Creme, Leroy Merlin, Raia do Brasil, focado aqui de fato em e-commerce, automotivo. A gente tem uma natureza dos contratos que elas são 70% típico e 30% atípico. O atípico é aquele contrato que traz mais segurança, previsibilidade. Se aquele inquilino sair do contrato, vai ter que pagar a multa rescisória toda, remanescente, e ele tem 70% típico. Para esse momento atual de mercado, é bom você ter típico, porque os fundos logísticos eles estão conseguindo elevar o aluguel por metro quadrado do fundo. Então agora o HGLG está no menor patamar de vacância da história e naturalmente vai ter reajustes, né? Vão ter reajustes ali para sentar e negociar junto com o inquilino. Contrato atípico não senta para negociar, contrato típico senta para negociar. Então ele pode agora jogar duro nas negociações. Não é 25, não é 26, 27, 28 reais o metro quadrado. Isso faz uma baita diferença quando a gente está falando de imóveis logísticos que simplesmente tem muitos metros quadrados de área de locação, né? Então esse é um aspecto importante de estar comentando junto com vocês. Nesse momento, de fato, a vantagem é boa para os contratos típicos para o locador, né? Para quem está locando de fato e que consegue puxar o metro quadrado de locação. Inclusive a gente consegue observar aqui, concentração das revisionais. Vai ter bastante revisional agora, sentar para negociar. O reajuste ele é feito aqui pela inflação, principalmente IPCA, 85% IPCA, mas vai ter aqui revisionais de contrato. É isso que vai sentar para negociar e eu acho que vai ser bem interessante para o fundo, de fato, ele conseguir elevar o aluguel por metro quadrado. Aqui os vencimentos contratos, inclusive, 13% em 2025, 10% em 26, 17% em 27, bem saudável aqui, e 2029 para frente, 56%. Então, algo E de fato, né, algo saudável, tranquilo. O fundo agora tem esse desafio de conseguir renovar ou sentar para negociar esses 13% aqui, mas nada que assuste mesmo. Eu estou falando de um fundo gigantesco com mais de 5 bilhões de patrimônio líquido, então sem grandes preocupações. E bom, turma, se você está gostando do vídeo, deixa o like para que esse conteúdo ele chegue para mais pessoas. A ideia de fato é agregar valor, é trazer conhecimento para vocês e hoje a gente está trazendo para vocês uma atualização aqui completa do HGLG 11. Então, se você está gostando do vídeo, deixa o like para que esse conteúdo ele chegue para mais pessoas. Aí vamos lá, histórico de vacância, o fundo vinha aqui com 6%, né, há um ano atrás, caiu, subiu e agora chega aqui ao menor patamar histórico do fundo desde 2017, na casa aqui dos 3,5 de vacância física e 3,6 de vacância financeira. Aqui ele comenta sobre seus 28 ativos do portfólio, inclusive a atualização boa que ele trouxe aqui no relatório, pelo menos a minha opinião, a minha visão, é que ele traz de fato como é que está a expectativa aqui do fundo com essas movimentações. Então, desde abril, ele vem locando, maio locando, a expectativa aqui agora para junho é uma nova locação, vai ter uma saída também, uma nova locação em julho também, e o esperado, né, ele até coloca, julho esperado, agosto esperado, setembro esperado, é manter esse patamar de 3,4 agora de vacância com essas novas locações que vêm acontecer. Então é bom, deixa um alinhamento de expectativa interessante junto com o cotista. E é o seguinte, aqui a gente tem um ponto extremamente importante, aqui é o ponto focal, de fato, para vocês observarem e entenderem que o fundo ele não consegue gerar um 1,10 por cota de maneira recorrente. Esse foi um gráfico muito bom que eles incluíram aqui nesse novo relatório e ele traz a parte comercial e estratégia. Ou seja, a receita de locação recorrente do fundo,
Só para deixar claro, o que é recorrente e não recorrente? A receita recorrente é através do fluxo de caixa natural do fundo que ele recebe recorrentemente. Então ele tem galpões logísticos, ele todo santo mês recebe aluguéis ali do Mercado Livre, da Electrolux, da Volkswagen. Aquilo de fato é recorrente. Agora, a venda de imóvel ela não é recorrente. Ela pode acontecer? Pode. Mês sim, mês não. Semestre sim, semestre não. Então a gente até vê de forma bem clara, né, de forma bem prática, nos fundos ali de renda urbana, o HGRU, TRXF, até mesmo o GARI 11 agora, vem vendendo imóvel todo semestre. Mas a gente não pode esperar isso. Nem sempre vai acontecer. E não é todo mês, nem todo semestre que vai ter venda de galpão logístico. Verdade seja dita. Então hoje a receita recorrente do HGLG 11 é de R$ 1,04 por cota. Ele tem algo para recuperar com vacância atual do fundo, 7 centavos, e ele também tem a recuperar 11 centavos de carência e desconto. O que significa isso, Matheus? Significa desconto que foi concedido. Então, nesse primeiro ano aqui, em vez de você pagar R$ 25,00 no metro quadrado, você paga aqui, vamos lá, vamos combinar aqui um valor? Vai, na casa aqui dos 20, 22, aí depois vai subindo isso ao longo do tempo. Então, nesses contratos comerciais, nesses contratos de locação, pode acontecer, e normalmente acontece de fato, algum desconto que é concedido, e até mesmo a carência. A carência é o seguinte, a gente teve aqui agora a Seva, tá? Que inclusive é uma operadora, distribuidora, na verdade, de peças automotivas para a BYD, os carros elétricos aí da China. E aí é o seguinte, você vai alocar metro quadrado relevante, né, alocação grande. Aí vamos fazer o seguinte, nesses primeiros 3 meses, 6 meses, você não precisa pagar. Você está montando a operação, você está fazendo investimento. Então acontece de fato essa carência também. Aqui tem o quê? 0,11. Então a receita potencial do HGLG pode chegar a 1,22, se não tiver nenhuma desocupação. Então, na verdade, o que pesa mais agora no fundo é essa carência e esse desconto. A vacância também pesa, óbvio, normal, não tem jeito. Mas o fundo hoje gerando 1,04. Tendo a revisional também, que ele pode sentar e elevar o aluguel por metro quadrado. E, finalizando esse prazo de carência e desconto, existe um potencial de fato dele conseguir elevar esse rendimento recorrente. Só que ele ainda precisa chegar nesse 1,10. Essa é a verdade. Então, terminando esses prazos aqui, não termina tudo de uma vez. Revisional de contrato tem bastante agora nesse ano, mas a gente não sabe exatamente quando vai ser. Então, na minha visão, na minha opinião, o HGLG tem potencial de sim de aumentar a renda, tá? Quem sabe aí no final do segundo semestre. Só que hoje eu consigo observar que não vai ser algo de curto prazo que vai acontecer. Eu acho que, na verdade, hoje é uma coisa muito mais potencial para o próximo ano, caso ele mantenha esse patamar atual de vacância, que é um patamar bem interessante, bem convidativo, eu digo, de nível de ocupação do fundo. Então, assim, existe espaço para aumentar a renda? Existe. Mas é um desafio árduo aqui. Por quê? Vacância mínima do fundo, que já está com 3%, 3,5%, 3,6%, e a esperança de fato para elevar a renda seria relacionado às revisionais, para sentar e subir o aluguel por metro quadrado, e a finalização desse prazo de carência e desconto. Então, assim, tem como? Tem, não tenha dúvida sobre isso. Mas ainda tem um trabalho árduo para pelo menos chegar a 1,10 por cota. Então, pode ter um aumento de renda? Pode, mas eu acho que essa conversa está muito mais voltada ali para 2026. Lembrando que o fundo pode fazer uma venda de imóvel nesse segundo semestre, caso seja concluída, caso seja realizada, ele pode distribuir uma porradinha aí no final do semestre, como sempre. Mas não é receita recorrente, é receita não recorrente. É importante sempre lembrar vocês. E até um resumo, né, da estratégia comercial. Com a alocação assinada da Seva, que vai operar a distribuição de peças automotivas para a BYD, entregamos mais uma fase do HGLG Itupeva, que também está totalmente ocupado. Ainda resta no parque a construção do G400 com 50 mil metros quadrados, mas que por enquanto está em análise para um potencial BTS. Com essa transação, chegamos ao menor patamar de vacância histórica do fundo desde 2017, é importante contextualizar, e o trabalho segue nas negociações de revisionais sobre os contratos que entendemos haver margem. Inclusive, né, aqui ele até comenta, no HGLG Goiânia, por exemplo, assinamos mais 2 renovações, somando aproximadamente 7 mil metros quadrados e com aumento de 28% sobre o valor anterior, indo a R$ 26,00 o metro quadrado em ambos os contratos. Além disso, eles seguem com algumas discussões, inclusive avançadas, para a locação do Itupeva G100, 9 mil metros quadrados, e por fim foi acionada a locação de aproximadamente 350 metros quadrados no Master Labs. É pouco, né? Pouca movimentação. Inclusive aqui traz o desenvolvimento aqui do HGLG Simões Filho. Tem espaço, inclusive, para um novo desenvolvimento aqui, certo? A expectativa aí é logo mais estar finalizando, né? Sem sombra de dúvidas, deve finalizar no final desse ano aí. É natural, tá? Natural que deve finalizar no final desse ano aí. E bom, aqui mostra um pouco da carteira de fundos imobiliários também que ele tem. Ele tem uma posição de quase 5,7%. Já foi maior, mas agora está em 5,7%. Basicamente fundos aqui de logística, né? Praticamente.
e liquidez, passivo, enfim, turma. Então, trouxe para vocês aqui o relatório gerencial do HGLG11, menor patamar de vacância histórico desde 2017, trazendo algumas atualizações. Tem espaço para sub-renda? Tem, mas é um desafio. Então, na grande realidade, o primeiro desafio do HGLG é chegar nesse patamar de 1,10. Tem espaço ainda, pelo menos 6 centavos da receita recorrente, se mantiver o patamar atual de vacância, até porque pode ser anunciada nova vacância, alguma rescisão antecipada. Fato é, ele conseguindo novas locações, finalizando ali a carência, desconto, e não só isso, mas também revisionar de contrato, ele deve chegar nesse 1,10 e depois aumentar. Mas, sinceramente, aumentar, vejo que só deve ter espaço ali para 2026. Lembrando, pode ter alguma venda de imóvel no segundo semestre para que ele possa pagar um rendimento não recorrente aí no fim. Então, essas são as atualizações do HGLG11. Me conta, você tem carteira, está feliz, está satisfeito? Qual é o seu sentimento hoje do HGLG? Deixa nos comentários pra gente discutir, pra gente falar e pra gente tratar. Espero que você tenha curtido e gostado desse vídeo. A ideia de fato foi agregar valor. Se gostou, deixa o like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E se você gosta de fundos imobiliários, gosta de investimento, gosta de renda passiva, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.